O senhor cobra para pregar, pastor Eliseu? Cobro. Todo mundo cobra. A partir do momento que você coleta, recolhe, recebe, arrecada, embolsa, pede, requer, solicita, ou eu tô errado? E eu não cobro para pregar. Eu não cobro para dar estudo. A igreja me ajuda com uma oferta, mas é oferta que para mim é pequena, mas também é grande ao mesmo tempo. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, eu fui marcado em 3 situações antagônicas sobre essa questão de cobrar ou não cobrar para pregar o evangelho. Tá entendendo? Eu decidi, por riscos próprios, trazer aqui para o canal para sondar a sua opinião. É isso? Nada melhor do que a gente debater sobre esse assunto. Afinal de contas, é bíblico cobrar para pregar o evangelho ou não? Enquanto que, por um lado, alguns pastores assembleanos aprovam a ideia de cobrar uma taxa para manutenção, chegar lá e pregar o evangelho e receber alguma coisa, já outros seguem na contramão desse entendimento. E eu gostaria de saber a sua opinião aí nos comentários. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, deixar joinha, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do Clube de Membros, parceiros do nosso canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Dê aí esse voto de confiança ao nosso trabalho, tá bom? Muito bem. Então, eu tenho 3 situações antagônicas, como eu falei a princípio. Uma dessas situações é o pastor Eliseu Rodrigues. Nesse vídeo aqui, ele fala sobre a questão de cobrar para pregar o evangelho, certo? E nós vamos analisar a fala dele, e eu gostaria que você analisasse o contexto todinho para tirar as suas próprias conclusões e deixar aí nos comentários. Vamos lá. O senhor cobra para pregar, pastor Eliseu? Cobro. Todo mundo cobra. A partir do momento que você coleta, recolhe, recebe, arrecada, embolsa, pede, requer, solicita, ou eu tô errado? Negativamos as palavras, Fábio. Sim. E queremos colocar isso no caráter das pessoas. Ah, mas você recebeu um antecipado, tá aí o Pix que o pastor mandou para sua assessoria, porque eu compro minha passagem. Eu cuido da minha logística. Eu não deixo a igreja cuidar da minha logística. Só me busca. Irmão, eu não ando me envolvendo em agenda. Eu chego no aeroporto, a pessoa que me identifica, eu fico lá esperando. Mas eu recebo as ofertas. Só que eu trabalho de modo organizado. Mas bora começar pela Bíblia, para não ficar com o negócio de opinião. Tá, mas aí então o senhor combina um valor. Combino. Um valor. Conforme a necessidade e a condição da igreja. E todo mundo faz assim. Ah, fulano diz que não. Veja as igrejas que fulano prega. Só prega igreja selecionada, porque sabe que aquela igreja se organiza para honrar os homens de Deus que pregam lá. Porque é ruim o cara falar assim, eu não cobro para pregar, Mas só quando... vai selecionar. Não, mas quando entra em contato, a assessoria manda uma lista com a igreja, o que costuma fazer pros pregadores e tal, não sei o quê. não é errado. Não é errado. Não é mas errado. o problema maior é pregar dizendo, é eu não hipocrisia, cobro pra pregar. é hipocrisia. Aí tem gente que fala assim, eu não cobro pra pregar, mas tem igrejas aqui que ele pediu um absurdo pra ir, assessoria. Aí se torna hipocrisia, né? 1 Coríntios 9. Esta é minha defesa para com os que me condenam. O cara vai se defender dos fuxicos gospels do mundo passado. Vai lá. Olha aí, Não temos nós direito de comer e beber? as alfinetadas do Eliseu. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? Eu não Cefas? obrigo a igreja a levar eu e minha esposa. Ano que vem eu vou pedir 2 passagens. Eu sei que é pesado para muitas igrejas 2 passagens. Até porque nós temos criança, minha esposa deu uma pausa na agenda. Mas nessas últimas igrejas, nesse ano que você viu minha esposa comigo, quem paga a passagem sou eu. É mesmo? O que a igreja me dá, tá incluso minha passagem, passagem da minha esposa. Eu chego no aeroporto, quando é distante, eu loco o carro e vou, pois eu dou 2 voltas. Ou algum amigo que me indicou, me busca. E eu coloco a despesa no carro dele para que os irmãos não dê quase. Cara, tem congresso que é uma semana, Fábio. Vai e volta, leva. Eu já vi cara sair da pista, dirigindo para mim, cansado por 9 dias de evento, 10 dias. E eu tenho que pegar o volante e dirigir a noite toda. Meninos experientes dirigindo na chuva. Então eu prefiro. Eu alugo um carro, levo. Aí tem igrejas que se oferecem. Não, pastor, nós vamos pagar. Não, pastor, nós vamos buscar. E tem igreja que não pode. Eu vou com um amigo. Então, Paulo está fazendo perguntas retóricas. Pode ler. Ou só eu e Barnabé
não temos direito de deixar de trabalhar? Ele está dizendo que como apóstolo, como ministro, como pregador, como alguém que leva a preciosa mensagem de Cristo, e eu vou provar aqui que isso aqui não é para qualquer pessoa, ele tem esses direitos. E, na verdade, ele está respondendo aqui à igreja de Coríntios que não queria... Uma igreja que não queria honrá-lo financeiramente. Mas preste atenção, Fábio, na última pergunta dele. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Tem o cara que vive pra obra e da obra, ele tem esse direito. Aí Paulo está dizendo, então, eu e Barnabé... Só nós que não... os outros podem, a gente não pode? Então, Olha, escute a exposição que ele está trazendo aí, tá bom? Ele está trazendo um texto bíblico, aí você escuta a exposição para depois colocar aí nos comentários, beleza? a igreja de Coríntios costumava abençoar Os outros. o pastor presidente. E não eles. Não. O que a igreja de Corinto fazia era honrar os falsos apóstolos e não aquele que era um plantador da igreja. Ele merece. Só eu e Barnabé que não tem, os outros têm? O cara vai deixar de trabalhar. Sua família tem que ser sustentada. Mas ele tem que estudar, ele tem que orar, ele tem que ter compromisso com sua igreja local. Ele tem uma esposa, ele tem filhos. Eu estudo. Eu não digo isso com soberba, não. Porque se eu estudo é porque eu preciso. Se não fosse o conhecimento, se não fosse o estudo, onde eu estaria? O cara precisa dedicar-se aos estudos, à faculdade. Fábio, não tem livro bom, barato. Tem livro do Adventista, aí barato, da heresia. Sentinela. Não, é testemunho Tem os de Jeová. Mormons, né? Tem Sentinela, tudo baratinho. Eu tô falando, irmão, teologia, bíblica. O cara precisa de livro exegético, pastoral. Eu preciso de tempo pro estudo. Pastor Enene Dias Lopes. Pastor tava lendo Bíblia numa cadeira na área, assim, ó. Aí o vizinho passou na porta. Descansando, hein, pastor? Aí o pastor respondeu, não, trabalhando. Vou balançar aqui, eu que tô inventando. O pastor tava lendo Bíblia pra pregar. Aí outro dia o cara passou e o pastor tava roçando, mexendo assim nas plantinhas da sua área. Aí o cara, trabalhando, hein, pastor? Aí o pastor, não, descansando. Conseguiu entender? Entendi. Pronto, aí foi a explicação do Eliseu, ele falando sobre essa questão de que é bíblico, tá entendendo? Você cobrar para pregar o evangelho. É o Eliseu dizendo. Mas vamos ouvir aqui agora o Osiel trazendo uma breve explicação sobre isso. Vamos lá. Essas viagens que eu faço, a igreja que me convida paga. O Jorge e a Alciane sabem disso. Paga o quê? A minha despesa. Qual é a despesa que eles pagam? Dão combustível e eu não cobro para pregar. Eu não cobro para dar estudo. A igreja me ajuda com uma oferta. Mas é oferta que para mim é pequena, mas também é grande ao mesmo tempo. É grande. E tem pastores que já sabem que eu sou aqui do Maranhão. E quando eu vou, eles me recebem bem, dão um bom jantar lá na casa. E aí dão a paz do Senhor, que eu também fico feliz, não fico triste não. E eu venho só com a paz do Senhor Jesus, mas é dessa forma, é nossa missão. Mas eu não cobro para pregar. Quer dizer para os irmãos isso, eu não cobro. Teve até agora um pastor do interior do Maranhão que me ligou e disse, pastor Osiel, eu vi que ele falava, ele não sabe nem o que é negócio assim de cachê. Aí ele falava, eu tenho um negocinho bom para o senhor. Eu disse, não quero isso não. Ele disse, o senhor tem que ganhar. E eu achei interessante assim um jeitinho dele falar. Mas eu não cobro. E eu vou visitando todas essas igrejas. Todas. E eu quero dizer para os irmãos que eu faço isso com prazer, com alegria. Essas viagens... Pronto, aí é a posição do pastor em relação a cobrar para pregar o evangelho. Enquanto, por um lado, uns dizem, eu cobro, por outro lado, outros dizem, não. A igreja lá paga a minha ida, paga a minha volta, se quiser abençoar, amém. Mas eu não tenho uma agenda estipulada. Tá entendendo? É nesse contexto, eu gostaria que você tecesse sua crítica aqui nos comentários com base na argumentação. Tá certo? A argumentação do Eliseu, a argumentação do Osiel. E eu gostaria de finalizar com esse vídeo aqui, ó. Olha, eu vou colocar esse vídeo aqui, eu peço que vocês prestem bastante atenção. Vamos lá. Numa recente ministração, o pastor Osiel Gomes fez questão de revelar um episódio surpreendente envolvendo o pastor Juliano Fraga. Após Sim. a pregação, Osiel ofereceu a oferta, como sempre faz.
Mas a atitude de Juliano pegou todo mundo de surpresa. Ele tomou uma decisão totalmente oposta ao que muitos pregadores fazem hoje em dia. Assista e depois comente o que você achou dessa atitude. Juliano Fraga pregou, quando ele voltou na sala VIP, eu disse para ele, me dê seu Pix. Ele disse, eu não quero nada dessa igreja. Eu não quero um tostão de oferta daqui. Eu disse, rapaz, não faça isso. Ele disse, se o senhor me der, o senhor me afronta. Eu disse, pois vá-se embora, em nome de Jesus. E aí? E aí, qual a sua opinião sobre isso? Eu gostaria que você deixasse sua opinião aí nos comentários relacionado com essa questão. Cobrar ou não cobrar? Hoje, o evangelho virou negócio, como diz aquela música da Aimee? Será que estamos vivendo tais dias de apostasia tão absurda em que os pregadores estão enriquecendo até, pregando o evangelho por causa dos altos salários, os altos cachês que são pagos para que eles possam chegar lá e falar do amor de Deus? Você acha que isso é bíblico? O Eliseu trouxe uma exposição usando as escrituras para tentar validar a tal prática. Já o pastor Osiel também trouxe uma exposição, experiência no caso, sobre a questão de não cobrar para pregar. Mas e aí? E a sua opinião? O que é que você acha disso? Jesus, ele cobrou para pregar o evangelho? Os apóstolos cobraram para pregar o evangelho? Se for opinar, dê base bíblica nas suas argumentações, tá bom? Deixe sua opinião aí nos comentários, pois a sua opinião também é relevante para o crescimento desse canal. Uma vez mais, eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.